O Flamengo fez 6-0 no placar agregado, atropelou o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil e está classificado para a semifinal, vai enfrentar o Atlético Paranaense. Mas algumas notícias passaram despercebidas e é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Gaspar. Eu gostaria que você já desse um like no vídeo para fazer com que ele chegue a mais pessoas, que você já se inscrevesse no canal para receber em primeira mão todas as notícias, informações, sorteios, enfim, uma série de coisas que a gente tem aqui no canal. Bom, então vamos lá. Mais um capítulo dessa série de jogos em que o Flamengo vem atropelando o Grêmio. Já teve um 6-1 em uma semifinal de Copa do Brasil, a fatídica partida de 5-0 no Maracanã. Já tivemos goleadas no Rio Grande do Sul. Nesse meio tempo, são 10 jogos que o Flamengo não vence, que o Grêmio não vence o Flamengo. Essas partidas vão se acumulando. Aliás, o Grêmio não é o único que está acumulando partidas, eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. A gente tem Palmeiras, Corinthians, Santos, todos os grandes adversários que estão sofrendo para conseguir alguma vitória contra o Flamengo, não estão conseguindo. Parece que quando o Flamengo percebe que é um grande adversário, ele joga com mais vontade, com mais organização, e aí as coisas vão ficando, as vitórias vão se acumulando com o tempo. E ontem foi mais um capítulo disso. O Flamengo, com apenas 3 titulares, jogou o Gabigol, mas o Gabigol tinha uma explicação para jogar, que ele não tinha jogado contra o Palmeiras, então precisava também ganhar ritmo. A gente tem uma partida importante novamente contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, que o Flamengo está buscando aí se aproximar do Atlético Mineiro e precisa também ganhar ritmo para a semifinal da Copa Libertadores da América, que vai acontecer na próxima quarta-feira. Então era uma partida importante para o Gabigol voltar, para ele voltar a ter ritmo, ganhar corpo com o elenco, né, que ele estava há muito tempo aí com a seleção brasileira, fez as 3 partidas com a seleção. Além do Gabigol, o Everton Ribeiro também jogou, foi titular. No caso do Everton Ribeiro, eu acho que ele jogou mais do que ele deveria ter jogado menos tempo. Acho que o Renato Gaúcho errou nisso. O jogo estava muito duro, a arbitragem foi conivente muitas vezes com uma estratégia, não sei se pensada ou se inflamada por esse ambiente externo de brigas de diretorias por causa da presença de público nas arquibancadas. Mas o time do Grêmio entrou muito duro na partida. Eu imagino que tentando evitar uma goleada novamente, um placar elástico que ia ficar bem feio, né? Depois do 4-0 em casa, na primeira partida com um jogador a mais. Então o time entrou alguns lances bem pesados e o Everton Ribeiro é um cara que o grupo do Flamengo não consegue suprir muito bem. Muitas vezes a torcida, empolgada por algumas boas fases do Vitinho, pelas boas fases do Michael, pediram que eles entrassem na vaga do Everton Ribeiro, quando o Everton Ribeiro estava jogando um pouco abaixo. Mas ele é um jogador de muito difícil substituição nesse elenco, porque ele dá uma dinâmica para o jogo, ele faz com que a bola se prenda ao ataque, chegue ao ataque com qualidade, e além disso, ele também é muito bom na marcação. Então ele ajuda muito o Isla. Eu acho que muito da fase complicada que ele teve aí nos últimos tempos foi porque o Isla marca menos do que o Mateuzinho. O Isla não é tão bom marcador e o Everton Ribeiro acaba sobrecarregado, tendo que ajudar ele aí. Se você acha que o Everton Ribeiro esteve sobrecarregado ou joga várias vezes sobrecarregado porque o Isla é um mau marcador, você comenta aqui comigo que eu vou fazer um vídeo sobre isso mostrando as grandes diferenças entre o Isla e o Mateuzinho. O Mateuzinho, aliás, que aproveitou bem a oportunidade de ontem, marcando bem, dando força na saída ao ataque. Ele é menos participativo no ataque, o Isla dá muito mais opções ofensivas, mas o Mateuzinho vem se mostrando mais consistente na questão defensiva, e eu acho que isso pode ser um trunfo para o Flamengo nos momentos mais agudos da competição. Vamos ver como vai ser o primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Eu acho que o Renato Gaúcho deve vir com o Isla mesmo, principalmente porque o primeiro jogo é no Maracanã e o Flamengo precisa fazer o resultado para chegar no Equador já tranquilo. Talvez um primeiro jogo com o Isla fortalecendo o ataque, e se fizer um bom resultado, talvez o Mateuzinho seja uma opção por marcar melhor e por também ter saída, né? Por facilitar nessa saída. Quando o Mateuzinho joga, o Everton Ribeiro tem mais liberdade para
para aparecer, para estar mais no ataque, e isso faz com que o futebol ofensivo dele apareça. Everton Ribeiro que está aí ganhando uma vertente goleadora também, né? Nos últimos jogos a seleção fez gol, nos últimos jogos o Flamengo também fez gol. Então essa é mais uma qualidade aí do Everton, e ele, eu acho que o Renato Gaúcho errou ontem ao deixar ele muito em campo. Ele vem numa sequência muito grande, esteve na seleção brasileira, jogou o último jogo com o Flamengo, ontem jogou quase que o jogo todo, e agora nós temos 2 jogos muito importantes, que é o próprio Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, todo jogo é importante, e é o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. Então, acho que o Renato Gaúcho foi mal aí, o jogo estava muito inflamado, o próprio Everton tomou algumas pancadas, e o placar já estava virtualmente definido. 4-0, o Flamengo dominou o jogo, fez 68% de posse de bola, 66% se eu não me engano, segundo os números da SofaScore, de posse de bola. Então foi um controle muito clássico, o Flamengo não correu riscos, estava tudo bem tranquilo. Acho que ele poderia ter sido retirado antes. No mais, alguns aproveitaram a oportunidade, o Mateuzinho eu já falei aqui, o Andreas Pereira está começando a entender o ritmo do time do Flamengo, é muito difícil, ele entrou pouco, e no que entrou também entrou com um time muito modificado, e é difícil fazer essa liga acontecer, mas ele também não comprometeu, diferente da última partida contra o Palmeiras, que eu coloco na conta dele o gol. Acho que o Isla falhou, mas a falha do Isla não é tão grave, porque o lateral precisa também proteger o fundo, né? Se o atacante conseguir chegar ao fundo para tocar a bola rolada para trás, aí é meio gol. Então o lateral, o atacante vindo de frente, o lateral de costas, a tendência é tentar jogar o atacante para o fundo para fechar e ter alguém, que nesse caso seria o Andreas, fechando o meio. E o Andreas ficou olhando, o Wesley passou pelo meio, e o Flamengo acabou sofrendo lá o primeiro gol. Mas menos mal que deu tudo certo e o Flamengo conseguiu a virada. Então o Andreas Pereira foi outro que aproveitou, não porque tenha jogado bem, mas porque teve mais minutos em campo aí com esse elenco do Flamengo e vai perdendo um pouco desse nervosismo de estreia, de entrada no time, e acaba que vai se soltando mais com o grupo. Bom, uma outra notícia importante foi que o terceiro titular que jogou foi o Rodrigo Caio que estava muito tempo parado, e para mim o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro em atividade no Brasil, muito melhor do que o Gustavo Gomes, por exemplo, zagueiro do Palmeiras. O Gustavo Gomes ele tem excelente tempo de bola, mas é apenas um rebatedor, e o Flamengo precisa de jogadores que saibam sair jogando. Então acho que a volta do Rodrigo Caio é importante. O Rodrigo Caio é praticamente um armador da defesa, ele tem tempo de bola, ele é agressivo no ataque, agressivo nas bolas aéreas defensivas também. Então a volta dele é imprescindível para o fortalecimento dessa zaga. A gente espera que todo rubro-negro sonha com essa zaga aí, que vai ser formada por 2 meio-campos, né? Que é tanto o Rodrigo Caio quanto o Davi Luiz tem total condição de jogar no meio, eles são armadores e tem bom tempo de bola, jogada aérea, enfim. Então a outra notícia importante aí dessa partida foi essa volta do Rodrigo Caio, que meio que passou despercebido, pouca gente falou, mas ele voltou bem, e ele é muito importante para essa sequência difícil que o Flamengo vai ter pela frente, com as semifinais das Copas, tanto do Brasil quanto da Libertadores, e com essa reta final de Brasileiro, que é longa, mas promete ser bem dura, principalmente porque o Atlético já fez a obrigação dele com as vitórias nas partidas aí em que o Flamengo ainda não jogou. Então muita gente está falando, o Flamengo está virtualmente a 2 pontos do Atlético, está próximo, ainda tem um confronto direto, mas o Atlético já venceu essas partidas e o Flamengo precisa vencer. Então a gente sabe que é futebol, não dá para contar com a vitória, que é a vitória certa. Por exemplo, o Flamengo empatou com o Ceará, uma partida que poderia ter ido com um time um pouco mais titular e ter vencido, e agora se vê na obrigação de ganhar esses 2 jogos atrasados para encostar ali no Atlético Mineiro. Bom, o campeonato é longo, tem muita coisa pela frente, o elenco do Flamengo ganhou algumas peças importantes, se reestruturou em alguns setores, principalmente o meio-campo, que tinham poucas opções. A gente estava sofrendo muito com Arão e Diego Ribas. O Diego, quando estava machucado, a gente estava tendo dificuldade de suprir, agora a gente tem mais opções.
E essa é a boa notícia aí dessa semifinal que já tá, dessas quartas de final que já estava consolidada a classificação desde a primeira partida que ganhou o Grêmio com 1 a menos lá no Rio Grande do Sul. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Grande abraço, galera!